Questões de regulamentos para a prova da ANAC de piloto privado de helicóptero. Ao cumprir a instrução dada pela TWR Tower para posicionar-se na cabeceira da pista em uso para decolagem, a aeronave estará na posição crítica de número 3. As posições 1, 2 e 3 são procedimentos em terra anteriores à decolagem. A posição 1 é de estacionamento. A aeronave está no estacionamento. A posição 2, a aeronave já saiu do estacionamento e encontra-se no ponto de espera, a 90 graus, se for o primeiro da fila de espera, e a 45 graus, se estiver lá atrás. Esse ponto de espera, que a aeronave, se for a primeira da fila, fica a 90 graus e as demais a 45 graus, é o ponto de espera em relação à cabeceira da pista de decolagem. Já o ponto 3 é a cabeceira da pista de decolagem, onde se dá a autorização para decolagem, se já não tiver tido essa autorização no ponto 2. O avião o helicóptero, ele pode estar no ponto 2 e dali já ser lhe dada a autorização de decolagem. Momento em que ele irá ao ponto 3 e decolará. Mas, em regra, o ponto 3, que é a cabeceira da pista de decolagem, é o ponto onde o avião ou o helicóptero recebe a sua autorização para decolagem. A posição 4 é no ar, anterior ao pouso. Na posição 4, é dada a autorização para o pouso, ou informado um número na sequência para o pouso. A posição 5, o avião já está pousado, ou o helicóptero já está pousado, no ponto final da pista de pouso. Então, a posição 5 fica no ponto final da pista de pouso. Nessa posição, na 5, serão dadas a data e a hora do pouso e a autorização para o táxi, até o pátio de estacionamento ou hangares, e o transponder será desligado. Então, o transponder também será desligado na posição 5. Okay? A posição 6 é a posição no estacionamento. Então, nota-se que tanto a posição 1 quanto a posição 6 são o estacionamento. A diferença é que a 1 é quando você está estacionado e irá partir para a posição 2 e seguida para 3, para a decolagem, e a posição 6 é aquela em que você pousou e na posição 5 e caminhou até a posição 6, né? Trafegou em terra até a posição 6 para estacionar. Então, a posição 6 é a posição de estacionamento na chegada, a posição 1 é a posição de estacionamento na saída. Em caso de óbito de pessoa a bordo da aeronave, o comandante deve providenciar na próxima escala a presença de autoridade policial. Após a decolagem, o piloto ajustará o seu altímetro para QNE ao cruzar a altitude de transição. Ao efetuar a subida, a troca de QNH para QNE é feita na altitude, vamos guardar essa palavra, altitude de transição. E ao efetuar a descida, a troca de QNE para QNH é feita no nível, vamos guardar essa palavra, nível de transição. Então, para mudar de QNH para QNE, quando está subindo, altitude de transição. Para mudar de QNE para QNH, quando está descendo, nível de transição. Subindo, altitude de transição. Descendo, nível de transição. O tipo de manutenção considerado como mais importante do ponto de vista do CIPAER é a manutenção preventiva. Em um aeródromo cuja elevação seja de 1.700 pés, uma aeronave turbofan deverá efetuar o circuito de tráfego padrão a uma altura de 1.500 pés.
O circuito de tráfego padrão para helicópteros é executado a um QFE de 500 pés. Lembrando que QFE é altura em relação ao nível do solo, do aeródromo, não é autódromo. Então, para o helicóptero, a altura QFE é 500 pés para o circuito de tráfego padrão, para helicóptero. O circuito de tráfego padrão para aviões é na altura, no QFE, de 1.000 pés para aeronaves a hélice e de 1.500 pés para aeronaves a jato, sobre a elevação do autódromo, e todas as curvas devem ser realizadas para a esquerda. Então, no circuito padrão, as curvas devem ser realizadas sempre para a esquerda, no altitude de 1.500 pés para aeronaves a jato, 1.000 pés para aeronaves a hélice e 500 pés para helicópteros. O voo VFR, que é o voo visual, em espaço classe C, no rumo magnético 350 graus, não será permitido no caso de aeronave que não possua equipamento transponder. No espaço aéreo classe C, há necessidade de comunicação de rádio bilateral contínua. Para voos em VFR, Visual Flight Rules, é o voo visual, o mínimo de distância de nuvens é de 1.500 metros horizontal e 300 metros vertical. O mínimo de visibilidade de 8 km se estiver acima de 10.000 pés, inclusive, e um mínimo de visibilidade de 5 km se estiver abaixo de 10.000 pés. Tais limites de visibilidade não são aplicáveis para voos em IFR, voos por instrumentos, Instrument Flight Rules. Nessa classe, na classe C, há uma separação controlada entre voos IFR e IFR, e também entre voos IFR e VFR. É obrigatório o monitoramento e a coordenação com o órgão ATC e a autorização para voar sobre esse espaço aéreo. As restrições de velocidade para voos VFR é de 250 nós abaixo do Flight Level 100, ou seja, abaixo de 1.000 pés, e 380 nós acima do Flight Level 100, que é igual a 1.000 pés. E para os voos IFR não possui limite. Não há que se aplicar esses limites de velocidade acima do FL 100, acima de 1.000 pés. No preenchimento do plano de voo, quando a aeronave não dispuser de um código ICAO para o tipo TYP, o piloto deverá indicar no campo correspondente ZZZZ, 4 Zs. Quando existe uma aeronave acidentada na pista, podemos considerar que o aeródromo está impraticável. Aeródromo impraticável é aquele com condições anormais de uso que tornam impossível o pouso ou decolagem, como, por exemplo, pista alagada ou aeronave acidentada na pista. Aeródromo interditado se dá por ordens internas, operações militares ou pouso de aeronave levando o presidente da República ou outras questões de segurança. Na eventualidade de um helicóptero que dispõe de transponder estar sob interferência ilícita, o piloto deverá selecionar o código SSR específico e sintonizar a frequência 121,50 MHz. Então, a frequência
para interferência ilícita é 121,50 MHz. Assim como a frequência internacional de emergência é 121,50 MHz, os códigos indiscretos são 7.500 para interferência ilegal, 7.500 para interferência ilegal, 7.600 para comunicação falha, 7.600 para comunicação falha e 7.700 para emergência, 7.700 para emergência. No plano de voo apresentado a EOBT, que era de horário 9h30 Zulu, se houver a necessidade de enviar uma DLA, que é a sigla para Delay, atrasado, o limite será de 10 horas e 5 minutos Zulu. A sigla EOBT significa, na tradução do inglês, Estimated Off-Block Time, ou em português, hora estimada de calços fora. Vamos relembrar outras abreviações, como CNL, de cancelamento, ou DLE, ou DLA, de atraso, ou CHG, de modificações, ou do inglês change. Cancelamentos, atrasos e modificações relativos a um plano de voo apresentado devem ser notificados até 35 minutos além da EOBT. Repetindo, cancelamentos, atrasos e modificações relativos a um plano de voo apresentado devem ser notificados até 35 minutos além da EOBT. E podem ser notificados em qualquer sala AIS de aeródromo, não necessariamente a do aeródromo de partida. Por isso que na questão em que se pergunta se no plano de voo apresentado a EOBT era o horário de 9h30 Zulu para calças fora, se houver necessidade de enviar uma delay, uma DLA, ou seja, uma mensagem de que haverá um atraso, essa mensagem poderá ser apresentada até às 10 horas e 5 minutos Zulu, porque aí teremos 35 minutos de tempo para fazer essa notificação. O espaço aéreo condicionado SBP-509, Sierra Bravo Papá, 509, é uma área proibida. SBP é área proibida. Espaço aéreo condicionado é igual à porção do espaço aéreo definida vertical e horizontalmente, ao qual é imposto um determinado grau de restrição ao voo. A abreviatura ROTA-AIR é uma publicação aeronáutica designada de Manual Auxiliar de Rotas Aéreas. Então, ROTA-AIR significa Manual Auxiliar de Rotas Aéreas. Pretendendo realizar um voo cuja hora de calças fora seja às 11 horas Zulu, o respectivo plano de voo deverá ser apresentado até às 10 horas e 15 minutos Zulu. Ou seja, o plano de voo completo deve ser apresentado pelo menos 45 minutos antes da EOBT, Estimate of Block Time, hora estimada de calças fora. Então vejamos, para apresentar o plano de voo, deve ser feito até 45 minutos antes da EOBT, antes do calças fora. E para informar
um atraso ou um cancelamento ou uma alteração, aí são até 35 minutos após a EOBT, Estimate of Block Time, a hora estimada de calças fora. O indicativo de chamada da estação aeronáutica, ou EPTA, envolvida nas comunicações, será rádio. Estação prestadora de serviço de telecomunicação e de tráfego aéreo é uma autorizada de serviço público pertencente à pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, dotada de pessoal, instalações, equipamentos, sistemas e materiais suficientes para prestar isolada ou cumulativamente os seguintes serviços: controle de tráfego aéreo, APP ou Tower, TWR, informação de voo, que é a FIS, informação de voo de aeródromo, que é a AFIS, telecomunicações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica, informações aeronáuticas e de alerta, apoiar a navegação aérea por meio de auxílios à navegação aérea, apoiar as operações de pouso e decolagem em plataformas marítimas, ou ainda veicular mensagens de caráter geral entre as entidades autorizadas e suas respectivas aeronaves, em complemento à infraestrutura de apoio à navegação aérea provida de operação pela União Comair DCEA. Uma aerovia inferior entre dois auxílios à navegação, distantes entre si 200 milhas náuticas, terá sobre este auxílio a largura de 8 nautical miles, 8 milhas náuticas. A largura da aerovia inferior, em regra, é de 16 milhas náuticas, que equivale a 30 quilômetros. E a partir de 54 milhas náuticas, que equivale a 100 quilômetros, ela se estreita a uma largura de 8 milhas náuticas, que equivale a 15 quilômetros, quando passa por uma área de auxílio à rádio, de rádio auxílio. Enquanto que as aerovias superiores, elas têm uma largura ordinária de 43 nautical miles ou 80 quilômetros, equivale a 80 quilômetros. E estreitam-se a partir de 216 nautical miles, que é o que vale a 400 quilômetros. Nesses estreitamentos, que se formam sobre as áreas de rádio auxílio, elas passam a ter 21,5 nautical miles, que equivale a 40 quilômetros. Então vamos guardar fácil. Aerovia inferior, estreitamento, 8 milhas náuticas. Aerovia superior, estreitamento, 21,5 milhas náuticas. Estreitamento de 8 milhas náuticas equivale a 15 km. Estreitamento de 21,5 milhas náuticas equivale a 40 km. Nas aerovias inferiores, largura normal, 16 milhas náuticas. Aerovias superiores, largura normal, 43 milhas náuticas. Estreitamento da inferior, quando chega a 54 milhas náuticas, que equivale a 100 km. Estreitamento da superior, quando chega a 216 milhas náuticas, que equivale a 400 km. Em relação aos limites verticais para as vias inferiores, o mínimo é de 500 pés e o máximo é de 245 mil pés. 245 mil pés, FL 245, inclusive. E para as vias superiores, o limite mínimo é FL 245 exclusive, ou seja, 245 mil pés exclusive, e o limite máximo não existe, é ilimitado. Em complemento ao ALRS, órgão encarregado de organizar a execução das operações necessárias ao serviço de busca e salvamento, é o
RCC. Então, em complemento ao ALRS, o órgão encarregado de organizar a execução das operações necessárias ao serviço de busca e salvamento é o RCC. Além da FIS, Flight Information Service, o órgão ATS, Air Traffic Service, responsável pelo monitoramento de uma FIR, Flight Information Region, também presta o serviço de alerta, ou ALRS, Alert Service, que tem por finalidade receber e encaminhar para os RCC, Rescue Center Control, Centro de Controle de Salvamento, quaisquer comunicações de emergência que se origine de aeronaves que estejam voando no interior da FIR. O ACC, Area Control Center, controla o tráfego, que é a movimentação de aeronaves que ocorre dentro das aerovias. As áreas controle CTA e as áreas de controle do espaço aéreo superior, UTA. APP, Approach Control, que é o controle de aproximação, presta os serviços de controle de tráfego aéreo basicamente em 3 ocasiões de voo. Uma, após a decolagem, quando a aeronave inicia os procedimentos de subida que a levarão a uma aerovia, que é o voo de cruzeiro, aerovia para o voo de cruzeiro. 2, antes do pouso, quando a aeronave deixa uma aerovia, onde ela fazia o voo de cruzeiro, para iniciar sua descida rumo a um aeródromo. 3, aeronaves que estejam em trânsito, cruzando o espaço aéreo sob a circunscrição de um APP. Em outras palavras, excetuando-se os voos em que somente cruzam a região, um APP lida com a fase intermediária entre a decolagem e o voo de cruzeiro, e o caminho contrário, quando o avião precisa deixar a estrada, que a gente chama de aerovia, estrada aérea, para começar a descer. O piloto em comando de uma aeronave poderá desviar-se das regras do ar quando houver absoluta necessidade para manutenção da segurança. A aeronave que tiver recebido autorização de pouso e deixar de fazê-lo, passados 5 minutos sem que tenha conseguido manter contato, será considerada em emergência na fase de alerta. Então, se uma aeronave que teve autorização de pouso, deixar de fazer o pouso e passados 5 minutos não houver nenhuma comunicação, será considerada em emergência na fase de alerta. Fase de incerteza é a situação na qual existe dúvida quanto à segurança de uma aeronave e de seus ocupantes. Fase de alerta é a situação na qual existe apreensão quanto à segurança de uma aeronave e a de seus ocupantes. Fase de perigo, situação na qual existe razoável certeza de que uma aeronave e seus ocupantes estão ameaçados de grave e iminente perigo e necessitam de assistência. Quando as condições meteorológicas somente possibilitarem as operações previstas, o farol rotativo de aeródromo será ligado entre o nascer e o pôr do sol para indicar que são permitidas operações IFR ou VFR especial. Caso não se obtenha contato com o APP na entrada da TMA, a aeronave deve chamar a TWR do aeroporto com destino com uma antecedência de pelo menos 5 minutos. Então, se uma aeronave que não consiga obter contato com o APP na entrada de uma terminal, ou seja, não consiga obter contato com o controle de aproximação, na entrada de uma terminal, de uma TMA, a aeronave deve chamar a torre, a Tower, TWR, do aeródromo, com uma antecedência de pelo menos 5 minutos.